Então, boa tarde a todos. A gravação iniciada. Tá. Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Obrigado pela presença. Vamos a começar a primeira reunião ordinária do Conselho de Campos, reunião de algumas desse ano, para fazer novas construções também, como a gente sempre tem feito. Nossa pauta hoje, vou pedir aqui primeiro uma inversão de pauta, e aí já começando por uma que, enfim, trata de uma recomposição, ou melhor, de uma alteração das representações. Eu fui procurado pela conselheira Lucila a fazer uma alteração da representação da sociedade civil. Então, já nesse tema, nessa pauta de alteração, vou passar aqui para a Lucila para ela contextualizar, e a gente teria várias alternativas, né? Encaminhamento de ofício, ou já aproveitar que a reunião ela é gravada, a gente simplifica esse procedimento, e aí a gente já delibera aqui, e a partir disso, produz a portaria. Mas, Lucila, se puder já explicar também, fazer solicitação ao conselho, aberta a palavra. Pessoal, boa tarde. E conforme a gente comentou com o Paulo, eu estou como titular aqui com vocês nessa cadeira, e a Júlia Tinoco, que faz parte da minha equipe de relacionamento com comunidade aqui da Porto do Açu, ela sofreu aqui uma transição, né, no setor, ela continua na Porto do Açu, só que ela está agora em outro setor, e aí eu perco ela como parceira da minha oportunidade de estar aqui dentro com vocês do conselho, os meus olhos, né, a gente passa geralmente tudo que vocês passaram aqui na minha ausência, e ela estava ocupando as reuniões, então agora eu apresento a vocês e solicito, né, ao conselho essa transferência de suplência para a Camille Feidit, que está aqui na nossa reunião, ela entrou agora também, e oficializo para vocês que na minha ausência como titular, a Camille faz parte da nossa equipe, e a gente continuará à disposição desse conselho para contribuir, colaborar com tudo que for necessário. Vidal, acho que se for mais alguma observação. Não, perfeito. E lembrando assim aos conselheiros que no nosso regimento a gente faz uma escolha do CNPJ. Então, assim, o que eu peço aos conselheiros é para a gente poder usar desse trâmite mais simplificado, ao invés de exigir um ofício e um retorno do ofício, que a gente já, mediante reunião gravada e também com registro em ata, a gente já produza todos os efeitos ali de uma nova portaria com essa alteração da suplência da representação da sociedade civil. Então, o Lucila continuou como titular, não é isso? Isso. E a nossa amiga Camille como suplente. Então, peço ao conselho essa aprovação mais simplificada, essa alteração. A Camille está presente aqui ainda. Poder dar um oi, Camille? Fala um oi, Camille, aí para a galera. Oi, pessoal. Boa tarde. Prazer a todos. Conforme o Lucila falou, né? Tá bem baixinho. Isso. Boa tarde, pessoal. Conforme o Lucila falou, né? Prazer, meu nome é Camille. Eu faço parte da equipe de relacionamento com comunidade da Porto do Açu e vou estar representando o Lucila como suplente nas próximas reuniões. Bom, estou à disposição. Obrigado, Camille. Bem-vinda. Então, agradeço aqui aos conselheiros pela manifestação, que a gente faz essa alteração de forma mais séria. Muito obrigado. Tudo bem. Tá, obrigado. E, já aproveitando, a gente tem uma situação também no segmento discente. Uma das chapas do segmento discente é composto por 2 alunas e as 2 já concluíram o seu curso. Então, assim, conforme que a gente vai seguir o regimento e também elogiar a construção que o conselho fez, de que nessas ausências discentes, até porque tem pouco prazo, o mandato do conselho está vencendo, acho que junho, então peço entendimento aos conselheiros para que a gente não proceda com um edital específico para esse pouco período de tempo, que a gente proceda conforme previsto como possibilidade, ali no regimento, que a gente já peça uma representação do Grêmio Estudantil, para que o Grêmio Estudantil esteja presente nesse mandato tampão, até que novos conselheiros sejam eleitos, conforme o trâmite já oficial, mas, enfim, a concordância da gente não fazer o processo eleitoral, tendo em vista que em junho a gente já vai startar esse processo. Né? Parece que a concordância dos conselheiros em relação à representação estudantil. Perfeito. Então, muito obrigado. Como segundo ponto de pauta e último, então, vou passar aqui para o Alisson poder projetar um trabalho que nós fizemos, era inclusive uma meta, agora mais cedo a gente estava na reunião da equipe gestora, né? Discutindo as metas do ano passado, que nós cumprimos, uma delas foi, está sendo finalizada hoje,
em última instância, é o conselho que aprecia isso, que é o uso do nosso espaço terreno do nosso campus. Então, passar aqui para o Alisson para ele poder projetar e apresentar bem sucintamente aquilo que a gente visualiza um campus não para o ano que vem, mas daqui talvez uma década, enfim, como que a gente visualiza esse campus daqui a um tempo e como que a gente vai trabalhar para ocupar o espaço do campus, o espaço, no caso, do terreno ali, né, a estrutura, e que isso vai nortear as próximas gestões. Não é um documento, gente, assim, que trava ou que limita. É claro que várias coisas podem ocorrer, mas o que eu peço aqui ao Conselho, após a apresentação do Alisson, é essa apreciação, talvez uma sugestão de melhoria, alguma mudança, se acharem pertinente, ou uma aprovação como uma recomendação às próximas gestões do campus que vierem, a partir do próximo ano, e já sigam isso como norte, com possíveis alterações que são possíveis. Alisson, se puder já projetar aquele documento, foi inclusive enviado aos conselheiros dentro do prazo. Vocês estão vendo? Eu não. Ainda não. Ainda não. Para mim, aparece como projetando. Então, acho que é o... Tira e coloca de volta. Acho que funciona. Vou fazer isso. Agora foi, sim. Alisson. Agora foi? Tá no tamanho bom, gente? Bom, aqui... Na hora que for apresentar, puder dar um zoom, sim, só na hora de apresentar alguns pontos, mas já está em tela já. Uhum. Perfeito. Então, gente, aqui a gente tem alguns prédios que já estão implementados, alguns que estão em implementação e outros que são o que a gente visualiza para o futuro, né, de ocupação do nosso campus. Então, partindo aqui da BR, a gente está inaugurando agora o bloco administrativo e já temos aqui esse bloco H, que é o bloco de salas de aula e laboratórios. Acabamos de fazer uma atualização aqui onde está escrito cozinha e varanda, para que a gente consiga ofertar, né, almoço e lanche para os nossos alunos. A gente teve que adequar esse espaço, porque não era adequado para manipulação de alimentos. A gente acabou de licitar, né, a construção de um restaurante estudantil aqui na frente da BR, então já é um restaurante, né, muito mais adequado, pensado na demanda do nosso campus e numa localização estratégica e com fácil acesso externo pela BR. E a gente também está inaugurando agora a nossa quadra poliesportiva, fruto de uma emenda parlamentar, então a quadra vai ser inaugurada logo no retorno das nossas atividades. Todo o resto aqui são perspectivas da gente conseguir implementar no futuro aí, né, próximo, principalmente o galpão de fabricação e o bloco de laboratórios aqui, que a gente acabou de discutir numa reunião anterior, né, que está listado como prioridade no nosso plano de expansão. E aí a gente pensa também, né, em estacionamentos, né, com a vaga demarcada, acessibilidade, preferências para deficientes, gestantes, idosos. Então, a gente tem hoje um estacionamento muito improvisado, basicamente é um terreno com brita, onde a gente estaciona os carros. A gente também tenta prospectar aí um projeto de energia solar fotovoltaica. São João da Barra é um município que ele tem dupla vocação aí para energia alternativa. Então, a gente tem o melhor índice solarimétrico do estado do Rio, então a radiação solar aqui é a mais forte, né, em todo o estado do Rio, e a gente também tem a condição eólica muito favorecida, tanto que a gente já tem uma usina ali de Gargaú implementada, e a gente tem notícias que vão instalar aerogeradores aí offshore. Então, a gente pensa né, o nosso terreno é grande, em comparação com outros campos aí, instalar uma fazenda solar onde a gente possa fornecer eletricidade para o IF inteiro, para outros campos que não tem disponibilidade diária para instalar
as placas. Mais alguma coisa, Vidal? Não, perfeito, Alisson, bem explicado aqui. Então, a gente traz aqui ao Conselho, precisamos novamente, né? É uma perspectiva, é um norte de utilização. Então, essas obras, a gente sempre prospecta, então, aqui na frente, né, do lado do bloco administrativo, a gente bateu na trave. Acordou alguém, mãe? Esse parque de energias renováveis, a gente foi pré-selecionado, e por conta de 100 votos, a gente conseguiu 1.100. Com mais 100 votos, a gente teria R$300 para fazer esse parque. Então, assim, a ordem dessas construções, elas podem variar. Então, a gente pode conseguir, por exemplo, uma fazenda solar primeiro do que um galpão, que depende da circunstância. Então, a relevância desse documento que a gente traz aqui para a prestação é para que a gente também tenha um planejamento. Tipo, quando a gente receber algum recurso ou fazer uma prospecção, a gente já tem identificado ali um espaço que isso funcionaria de forma mais adequada. Porque se a gente for construindo de acordo com essa ordem cronológica que as coisas vão acontecendo. Então, o objetivo mais de trazer esse planejamento de longo prazo para o campus. E é claro que a partir disso, como é longo prazo, está sujeito a alterações. Então, o que a gente imagina, por exemplo, uma de areia, pode ser outra coisa, mas a gente coloca como norte, né, para as próximas gestões. Eu queria aqui a manifestação dos conselheiros tem alguma sugestão de melhoria, tem que ter uma apreciação em relação a esse planejamento do campo. Como seria esse parque de energias renováveis? É a mesma coisa que a fazenda solar? Não, porque é o seguinte, a fazenda solar lá atrás, ela, por exemplo, vai ser de difícil acesso. Isso assim, vai ser um acesso tão rotineiro do campo. Então, os alunos, por exemplo, vão ter mais cuidado para ir lá. Então, o objetivo da fazenda solar é, especialmente, com recurso financeiro, trazer uma economia para toda a estrutura da Fluminense. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos 1 milhão em energia do inteiro economizado com alguns painéis instalados nos campos. Então, essa fazenda solar, a gente já tratou no Colégio de Risco Hídrico, a gente vai tentar que isso ande mais esse ano, e seria trazer uma solução de energia para o Instituto todo. Lá na frente, quando a gente fala parte de energias renováveis, já seria algumas placas que fazem ali um módulo menor, mas que os alunos já têm acesso, inclusive, para ter um treinamento. Que eles possam já ter um telhado de dados, que eles possam já mexer no painel, fazer alguns testes, usar como bancada, seria um laboratório a céu aberto. Ali na frente, Elaine. Entendi. Teria uma finalidade didática, Elaine. Nesse tipo de instalação, o telhado é baixinho, tem 1,5 metro, não precisa de ninguém subir escada. Tem vários tipos de telhado, vai ter um telhado de telha de cerâmica, outro com folha de zinco, sabe? Simulando o cenário que eles encontrariam para fazer instalação, para trabalhar com isso, e exploraria outros tipos de energias renováveis também, como a eólica. Então, é uma iniciativa que está acontecendo em vários campos, e por aí a gente, né, tem aqui no radar de trazer para São João da Barra também, dada a vocação do município, né? Ótimo. Ótima ideia. Exato. E daí vem a importância desse projeto, porque se a gente for contemplado, já está ali delimitado, então não vamos fazer outra construção, porque está delimitado aquele espaço ali. A gente aprendeu, né, que é muito importante ter projeto na mão. Tudo que a gente construiu, que está em implementação, que a gente está inaugurando, só foi possível porque a gente tinha um projeto. Então, a oportunidade chega se a gente não tiver um projeto pronto, se a gente não estiver pronto para defender esse projeto, acaba não rolando. Então, esse passo a mais que a gente dá aqui, mostrando como a gente projeta o nosso campus daqui para frente, já auxilia muito na hora que a gente for prospectar recursos. Vai ser murado ali na frente? Ou vai ser do jeito que está, assim, mais aberto? Então, por exemplo, o restaurante, a gente tem um objetivo futuro que ele seja aberto a pessoas externas. Então, ali vai ser um projeto específico. A gente não tem uma projeção inicial de murar o campus inteiro, mais por questão de custo mesmo, mas a gente tem algumas alternativas. Por exemplo, a cerca viva, por exemplo, enfim, existem soluções civis, né? Mas que não estão como prioridade nesse momento por conta de todas as obras que a gente tem a fazer. E a gente tem, por exemplo, no próprio gestor agora há pouco, né, a gente tem, por exemplo, sobre sistema de vigilância,
sobre verificar novos postos de vigilância. Então, assim, a gente pretende dar segurança patrimonial ao campus de outras formas que não murar o campus inteiro, que é um custo realmente elevado. Não adianta, por exemplo, só murar a parte da frente e o lado não. O projeto para murar tudo isso já seria ele completo, né? A gente pode partir mais para outras alternativas, fazendo centro e outros. Mas que no momento não são prioridade. Tá certo, tá certo. Bom, a Lucila manifestou aqui, parabenizando aqui no chat, então agradeço. Já aproveito também para convidar a Lucila. A gente está formalizando ainda o ofício convite, mas a gente vai ter agora no dia 3 de março, que é uma força-tarefa para dar conta, mas estou confiante que a gente vai conseguir inaugurar tanto a nossa quadra poliesportiva, que é um grande evento do nosso campus, quanto também o nosso prédio administrativo, que tem uma história, biblioteca. Então, vocês duas, e a gente faz o convite também nesse evento, meus parceiros, já estão convidados, então já coloquem na agenda, dia 3 de março, de manhã, para estarem aqui conosco, maravilha, que é extremamente então, importante. a gente vai te passar uma planilha aí direitinho, com a especificação do Danilo, material. Já está na agenda, Paulo. Com a especificação do material, Tá joia. quantidade e tal, eu vou pedir para a Alessandra. Ô Vidal, deixa eu fazer uma pergunta, já no puxando a WhatsApp, se quiser, sardinha eu mando por e-mail também, da onde tá eu bom? trabalho, Um né? abraço, meu caro. Os veículos oficiais, né? Todo PDI que a gente tem vem sempre a mesma pergunta de cobertura e tal. A ideia é, em alguma parte do estacionamento, ter a cobertura para os veículos oficiais? Ou se pensa em fazer uma garagem para eles? Não, então, a ideia inicial é a gente ter um espaço específico na garagem, no estacionamento nosso, tanto para aquelas questões que são legais, né, gestante, cadeirante, mobilidade reduzida, e outro também já coberto para veículos oficiais. Mas aí, Danilo, assim, qualquer outra solução também, eu vou pedir ajuda para a infra para trazer para a gente. Tá bom? Show, a gente pensa. Mas, assim, até porque, assim, essa expansão é algo mais macro, né? Assim, então, se a gente for falar, por exemplo, um galpão, um lugar de manutenção, a gente colocaria aqui. As questões, assim, se é uma garagem, estacionamento, a gente acaba deixando mais como contexto do momento. Tá bom? Beleza. Bom, alguma manifestação a mais em relação a esse último ponto? Bom, então, já fechar, agradecer aqui o Alisson pela apresentação também, agradecer aos conselheiros. Fechamos aqui essa nossa primeira reunião ordinária de algumas boas reuniões com boas delegações, como tem sempre sido feito por este Conselho de Campos. Um grande abraço. Valeu, tchau, gente. Valeu, pessoal. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde. Tarde. Obrigada, boa tarde.